com muita satisfação que cumprimento a todos em mais essa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Antes dessas considerações, eu gostaria de convidar o irmão Sandro, que está nos honrando com a sua presença, e ele assiste pela internet. Raramente ele aparece aqui. E ele está aqui hoje, eu convido ele para orar conosco. Amém, Pai, te damos graças por esse momento, pelo privilégio de poder estudar a sua palavra e poder nos enriquecer com a sua palavra que é viva e eficaz. Amém. Obrigado, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos passar uma revisão rápida, uma síntese da aula passada e em seguida mergulharemos na aula 22 hoje. Na aula passada, a aula 21, o Êxodo, parte 2, nós tivemos uma vista muito detalhada sobre Êxodo, capítulo 19. Um detalhe interessante que nós vimos também na aula passada, que estabelece a tese, essa tese que nós vimos na Bíblia Sagrada, na aula passada, que no capítulo 19, no verso 1, inclusive, está citando isso aí. Eles gastaram 3 meses para sair da jurisdição egípcia e estar na jurisdição árabe, ou seja, para chegar ao Sinai. Nós vimos pela Bíblia Sagrada, tanto olhando Gálatas 4:25, quanto olhando no próprio Êxodo em si, que não tem a menor sombra de dúvida ou margem de variação que o Sinai é lá na Arábia. E ali naquele lugar, de longe, eles já começaram a presenciar cenas tremendas. Isso sem falar o tanto de experiência que eles viveram para chegar até ali, durante esses 3 meses. E manifestações dirigidas pelo Senhor dos Exércitos sobre Israel. As manifestações que os israelitas contemplaram já à distância, nós vimos na aula passada, tanto do ponto de vista visual quanto auditivo, foi tremendo. Ver aquele monte, o Monte Sinai, revolto em fogo, uma nuvem gigantesca aterrissando lá em cima, aquele barulho de trombeta que ia aumentando o volume, e nós comentamos na aula passada que trombeta não tem volume para aumentar o barulho da trombeta. Trombeta é um toque e pronto. É igual uma corneta, ela tem o seu som certinho, não importa a quantidade, o volume é aquele. E não como o profeta descreve ali, que o volume ia aumentando gradativamente. Então nós vimos que não tem nada a ver na realidade que esse texto aí com trombeta propriamente dito. É a forma que o profeta interpretou baseado no que ele conhecia. Mas se você imaginar uma nave gigantesca aterrissando, ela precisa de aumentar a aceleração para evitar o choque. E eles estavam vendo ao vivo e a cores. Ela camuflada, claro, pela nuvem. Mas o barulho era esse. E o fogo que pegou em cima do monte, com fumaça junto, está claro que queimou toda a vegetação do pico do monte. E desses 2 montes, o Sinai, que tem o Mosteiro de Santa Catarina, não tem nada queimado. O outro lá está queimado até hoje, carbonizado, pretinho, pretinho. Evidência arqueológica. E lá embaixo, tudo aquilo que nós comentamos, aquelas evidências, o cemitério que matou as vítimas, que rebelaram contra Deus via bezerro de ouro, está lá embaixo o cemitério, os altares, que o povo ficou ali um tempão, mais de 1 ano, ali no Sinai. Porque celebraram a primeira Páscoa, depois que eles saíram do Egito, lá foi a primeira Páscoa, a segunda Páscoa já celebraram lá ainda. Logo depois que eles arrancaram em direção à Terra Prometida. Nós vimos também, aí no contexto da aula passada, que Moisés subiu 4 vezes no Sinai. A primeira vez e a segunda, só articulando, ajeitando o pessoal, passando cordas, demarcando limites de segurança para ninguém chegar, para evitar que pedra descesse lá de cima e amacetasse, matasse, para que nem pessoas e nem animais se acidentassem com esse tipo de coisa. Estamos falando também de algo que está muito à frente do nosso tempo. Até hoje nós não temos esse tipo de transporte, nós não temos noção nem de velocidade, nem de funcionamento, nem de nada. O
que nós conhecemos, o mais avançado que nós conhecemos, são as teorias de Albert Einstein. E aqui está o professor de física que fez a oração, que pode endossar muito bem o que eu estou falando. Não existe nada além disso. E o que tem, baseado nas teorias dele, o máximo, o top que ele alcançou foi a velocidade da luz. 300 mil km por segundo. Nós comentamos na segunda aula, se não me falha a memória, que daqui nas Três Marias, nós gastaríamos, se tivéssemos um transporte que nos levasse na velocidade da luz, que nós não temos, se tivéssemos, nós gastaríamos 500 anos para chegar lá, na velocidade da luz. As Três Marias, daqui pertinho da gente, bem ali, ó. Daqui nas Três Marias são 500 anos-luz de distância. O cinturão de ouro, daquelas três do cinturão de ouro, a que está mais próximo da gente, daqui lá são 500 anos-luz. Então eu gastaria 500 anos para chegar lá. Então veja bem, nós estamos falando, Paulo disse que viajou ao terceiro céu. Terceiro céu. O primeiro céu é dentro da nossa galáxia, dentro da Via Láctea. Segundo céu, espaço intergaláctico. Terceiro céu acima de tudo isso. Então daqui na Três Marias, eu gastaria 500 anos na velocidade da luz. Então, a que velocidade que viaja esses transportes? Aquele anjo que desceu e acudiu a mão de Abraão para não executar o filho. O anjo que está relatado lá em Daniel capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 23, aonde o anjo Gabriel toca no ombro dele, ele estava de joelho ainda orando, e ele fala para ele: Daniel, no começo da sua oração saiu a ordem e eu vim para te declarar. Ele estava orando para entender a profecia de Daniel 8,14. Agora, que velocidade que esse cara voou? Porque Daniel começou a oração, saiu a ordem, o anjo estava ali e continuou indo na oração. Então, é uma coisa assim, encabulosa realmente. Então está muito além do nosso tempo, da nossa cultura, do nosso entendimento. Mas é ter a mente aberta para poder observar esses detalhes da Bíblia Sagrada e nos amadurecer na fé a ponto de podermos evoluirmos no verdadeiro sentido da palavra. Então quem é estudioso da Bíblia tem que estar com a mente aberta, porque todo momento que abre a Bíblia está sujeito a aprender coisa nova. E tem que ter a mente aberta. Que a mente estando aberta, o estômago também fica. Do contrário, não engole, mas não passa. A pessoa fundamentalista, o tradicionalista, o fanático, qualquer jeito. Essas pessoas, quando escutam aquilo que ele nunca aprendeu, a tendência dele é fechar o ouvido e os olhos. Ferve por dentro, supita. Ele passa mal, se apertar ele passa mal. Por isso que Jesus quase foi vítima de apedrejamento, quando ele subiu diante do povo dele, abriu a Bíblia e começou a mostrar, ler o texto de Isaías, que é atribuído a ele. Naquele momento estava acontecendo aquela profecia. Eles pegaram, quiseram pôr ele para fora e colocaram ele de espinhadeira abaixo. Por quê? Porque estava esperando um outro tipo de Messias, um cavalo branco, para depor o Império Romano. Eles formularam uma tradição, uma moldura de Deus, que não é essa moldura que a palavra apresentou até nos dias deles. E hoje a mesma coisa. Jesus falou nos seus dias que para os líderes da igreja dele, não falando da nossa não, da igreja dele, vocês criam tradições, vai atrás de um projeto em todo canto da terra, mas coloca tanto peso nas costas deles que nem com o dedinho vocês querem carregar. E faz eles mais perdidos do inferno que vocês mesmos. Já estão perdidos. Jesus sabia que essa liderança ia conduzir ele para o Calvário. Ele veio para que eram seus, não seus? Não quiseram. E isso não mudou. O indivíduo se apega ao fator tradicionalista e a religião se torna um rótulo de fachada. E lá dentro não muda. Por isso que o Apocalipse apresenta lá no capítulo 3 a condição de um cristão chamado morno, que eu considero a sentença mais severa da Bíblia Sagrada, porque causa o vômito de Deus. Tem cristão hoje, e é uma grande quantidade no mundo, em todas as igrejas, sem exceção,
que infelizmente está nesse estado de mordidão tão severo que vai ser vomitado. E nós temos na história da Bíblia Sagrada Sodoma e Gomorra vomitada, nós temos a história do mundo antediluviano vomitado, dentre outros assuntos que tem também, que é melhor nem conversar agora, mas é muito sério esse assunto. Então, meus amados, imagine agora um povo a 1500 anos antes de Cristo, a distância, uma montanha daquela altura, 2.538 metros de altura, que é o Sinai. A gente vê ela de longe, uma montanha dessa altura. Uma montanha de 200, 300 metros a gente já vê de longe, imagina um monte dessa altura. Levaria em torno de 3 a 4 horas para ir subindo direitinho, rodeando, até chegar lá em cima. É o tempo que Moisés gastava para subir, cada vez que ele subia, descia. De 3 a 4 horas para chegar no topo, lá em cima. E de longe, o povo, há 1500 anos antes de Cristo, vendo, camuflado numa nuvem, aquilo ali, uma nuvem que descia maná para o povo, e um aparato do Senhor dos Exércitos, tremendo ali dentro, disposto a levar esse povo para a terra prometida e fazer verdadeiros milagres, enfrentar exércitos com milhares e milhares de soldados. Igual eles enfrentaram, quantas e quantas vezes descia fogo do céu, pedra com fogo, e eles venciam qualquer batalha, bastava estar conectado com o Altíssimo. Sim, Arilson? Tem uma curiosidade do livro, acho que é de Reis lá, que fala que quando Senaqueribe cercou Jerusalém, Ezequias fez uma oração e naquela noite, ainda lá fala bem claro, um anjo matou 385 mil soldados pagãos. A capacidade desse camarada. Um anjo matar 385 mil Era duas noites. 165 mil soldados. Mas veja bem. Mas um anjo só. Um anjo só. Nós estamos falando de uma raça pura, um indivíduo de raça pura. Nós não podemos jamais comparar uma raça caída com raça pura. Eles têm pleno domínio sobre toda a natureza, a gravidade e tudo mais. Jesus andar em cima d'água, um exemplo, ele autorizou Pedro a andar e Pedro andou. Entende? Então aquilo ali, eles têm essa autonomia. E outra coisa, nós estamos falando de Jesus, que era o Criador. Só que ele nunca usou os poderes dele antes da ressurreição dele. E ele disse bem claro, as obras que eu faço não sou eu quem as faz, mas o Pai que as faz por intermédio de mim. Vocês farão obras maiores que essa, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui ao mar e ele o fará. Tanto que Paulo, Pedro passou a sombra dele, curando as pessoas. Jesus nunca fez isso. Paulo mandou o turbante dele lá para o outro lado, longe, que é onde passava o turbante dele, ia curando todo mundo também. Então, coisas incríveis aconteceram realmente. Por que não acontece com a mesma intensidade ou frequência na igreja isso hoje? Falta de fé ou falta de revelação? Na Bíblia Sagrada, desse conhecimento. Irmão Sandro, na Bíblia Sagrada, dentro da escatologia, dentro desse curso nós vamos estar estudando isso daqui mais uns dias. Mas só uma palhinha da Bíblia. A Bíblia, de um modo geral, comenta de chuva temporã e chuva serôdia. Aquela que caiu no Pentecostes foi a temporã para abrir o solo, para preparo do solo, para receber a semente do Evangelho. Aí, planeta Terra, que tem a raça eleita, não vou falar de religião, vou falar de raça eleita. É aqueles que aceitam a missão, que têm a consciência da missão que tem que cumprir. Então, esse é o convertido, vamos dizer assim. Pronto. O convertido, de fato, esse é a raça eleita. Ele tem a consciência que ele tem que pregar o Evangelho a todo o povo, tribo e língua. Enquanto isso não acontecer, ou seja, enquanto não madurar a seara, para que Cristo venha fazer a colheita, não vai cair a chuva serôdia. A hora que a seara madurar, para ela fechar o ponto de maturação, aí vem a chuva serôdia que o profeta Joel falou. Capítulo 2, verso de 8 a 10. Aí deu a chuva serôdia, as manifestações que ocorreram em Pentecostes, e em intensidade muito maior irão acontecer. Então, esse período, nós estamos no período entre as duas chuvas. Então, essa chuva vai vir. Da mesma forma que aconteceu no Pentecostes, com intensidade muito maior, o Espírito Santo vai multiplicar. Mas só a raça eleita receberá poderes para fazer o mesmo que aconteceu lá. Com só pessoas convertidas
Inclusive um detalhe curioso, incircuncisos, como lá na casa de Cornélio, recebeu o poder. E os tradicionalistas da igreja, como o próprio Pedro e outros, criando confusão, porque pessoas não eram circuncidadas e queria que todo mundo fosse circuncidado para fazer parte do cristianismo. Teve essa onda no começo. E no Concílio de Jerusalém, muitos anos mais tarde, que Pedro testemunhou o que aconteceu, que ele que batizou Cornélio. E Cornélio, ele que evangelizou o pessoal lá com línguas diferentes, que estava lá dentro, e viu todo mundo falando em outras línguas lá dentro. Quer dizer, Pedro assistiu aquilo, e ele teve que testemunhar em favor da exclusão completa da circuncisão, justamente por causa disso. Igreja, existiam os tradicionalistas como tem até hoje. Boa noite. Eles querem, mas muita gente quer levar o evangelismo de forma tradicionalista, e isso não rompe barreira. Entende? Para romper barreira precisa de ter a mente aberta e estar disposto a fazer mudanças incríveis. Por que na profecia também apresenta que as igrejas não estarão de pé mais por ocasião da volta de Cristo? Vai ser terminada, concluída por leigos. Não vai ter obreiros pagos, vamos dizer assim, porque vai ter uma perseguição e vai derrubar as igrejas. Justamente aí que vai quebrar barreira suficiente para poder chegar em regiões que precisa ser evangelizada, que na tradição que tem hoje é impossível. Como que você hoje, na igreja cristã, você consegue imaginar? Nós temos cerca de 72 países no planeta Terra, dos quais 22 já tirou da legislação, mas ainda mantém na cultura, e 50 ainda mantém na cultura, na legislação e na religião, que basicamente é muçulmana, judaica, lá nessas regiões do Oriente Médio, a maioria, envolvendo a África também, pratica poligamia abertamente. Como você imagina hoje uma igreja cristã batizando pessoas que praticam essa modalidade matrimonial? Entende? Se Salomão tivesse nos nossos dias hoje, ou Davi, que ambos eram amigos de Deus, não tem uma igreja cristã que batizaria eles. Infelizmente. É ruim da gente falar isso, mas porque a tradição está tão avançada, que perdeu o sentido bíblico. O sentido nosso é evangelizar, não é julgar, não é definir padrões de comportamento de vida conjugal ou não. Então, na nossa legislação, inclusive no Brasil, é considerado crime a bigamia. Imagina trigamia ou poligamia. Existe tramitando no Congresso um projeto de lei para quebrar esse status de crime, como foi quebrado do adultério. O adultério também era crime até uns 20 anos atrás. Não é mais crime hoje. É pecado, mas não é crime. Eu citei essa questão da poligamia para você ver que barreira muito forte que tem para o mundo cristão romper e pregar o evangelho. Porque não é só pregar, nós temos que pregar e fazer o que mais? Pregar e batizar, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado. Então, o fator religioso se torna muito forte do ponto da tradição e inibe o complemento da pregação do evangelho. Por isso que nós estaremos passando, evidentemente, por uma crise final muito grande, profética, e para romper isso aí, infelizmente não vai ter outro jeito, a não ser os próprios leigos, conforme a profecia, concluir a obra. Porque aí eles entram em qualquer lugar, chega lá, já vai batizando, já passa para frente, igualzinho era no começo, que não tinha igreja nenhuma quando os apóstolos começaram, tinha sinagogas. Eles iam e pregavam na sinagoga, pregavam na beira dos rios, para lá e para cá, isso vai acontecer de novo. Mas não tem nada contra a igreja, não. A igreja é importante, é lá que nós adoramos a Deus, é a casa de Deus, mas por causa da nossa tradição, por causa da tradição judaica, o que aconteceu no ano de 70 da era cristã com o templo? Não ficou pedra sobre pedra, foi completamente destruído. E o mesmo vai acontecer com as igrejas de um modo geral, não vai ficar uma de pé. Na última grande crise, nós vamos estudar isso mais tarde, dentro do escatologia. Muito bem, vamos só concluir a revisão da aula passada. Como eu disse, Moisés subiu 4 vezes lá em cima, as 2 primeiras foi para organizar e deixar tudo seguro para a população toda. A terceira vez ele sobe e já ficou 40 dias e o povo desvirtuou,
e acabou preparando o irmão dele, fazendo um bezerro de ouro. E Deus mandou ele descer. Deus, na realidade, ia executar todo mundo. E falou para Moisés: Moisés, deixa que eu vou dar um limpo naquilo ali, acabar com isso aí tudo, porque está tudo perdido ali. E vou fazer de você uma grande nação. E Moisés intercedeu pelo povo, pleiteou pelo povo. E Deus voltou atrás, deixou ele descer. Só que quando ele desce e vê cara a cara o que ele viu, ele perdeu a cabeça. Já pegou as tábuas que Deus tinha talhado, escrito com o dedo dele, as primeiras tábuas, que ele tinha lavrado aqui embaixo, levado para Deus escrever com o dedo dele, e quebrou. Logo que ele acalmou, ele entrou diante do povo, já foi logo do irmão dele, conversou com os levitas, e falou: quem estiver do meu lado, passa para cá. E aí, dentro dos levitas, passou e falou: olha, então, os restos que não está de acordo, que acham que o que está certo é o que eles estão fazendo mesmo, não é para perdoar ninguém. Pai vai matar filho, filho vai matar pai, irmão vai matar irmão. É para limpar o fio da espada. Mais de 3.000 morreram. E ficou o cemitério lá e tem evidências arqueológicas desse cemitério lá até hoje, lá na Arábia. Lá em Santa Catarina não tem isso não. Dentre outros detalhes também, como a pedra que foi fendida e tudo mais, né? Muito bem, para finalizar a aula passada, o que aconteceu? Moisés sobe pela 4ª vez, e essa foi a que resolveu tudo. E nessa 4ª vez nós vimos que ele chegou ao ponto da intimidade com Deus, de pedir para ver Deus. E do jeito ou do outro, Deus acabou deixando. E quando ele desceu de lá e foi lavrada a 2ª tábua, Moisés já lavrou para levar lá para cima. Ele já sabia do prejuízo que ele tinha aprontado. Que aquilo foi um desagrado contra Deus também, que Deus não mandou ele quebrar aquilo. Ele que já foi gravíssimo, um desagrado completo, né? Então houve uma falta de respeito, de consideração, uma coisa santa que Deus realmente pediu para trazer, para apresentar para o povo. E ele, em vez de descer e mostrar por que eles davam um sermão nele, não, ele já foi logo quebrando a pedra, porque não deu nem gol. Aquele viu, assistiu e perdeu a cabeça. E já quebrou a pedra. E aquilo lá já começou a agravar a situação dele, para quando mais tarde ele ferisse a pedra mais do que uma vez, ele seria proibido de entrar na terra prometida. Nós não estamos falando agora mesmo nisso. Então é muito sério isso aí. Então a 4ª vez Moisés lavra pedras novas, 2 pedras novas, e leva ela para cima. Ele teve o privilégio de ver a Deus, e quando desceu de lá, o rosto dele estava brilhando, teve que pôr um véu para poder chegar perto dos outros. Então foi muito incrível o que nós vimos na aula passada sobre isso. E Moisés, quando desce de lá, não era só o rosto brilhando, ele desce com 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus, desce com todo o quadro de orientação, tanto a lei de Deus, nessas 2 tábuas, como nas leis cerimoniais, que ele ia expor abertamente para a população de Israel, mais de 1.600.000 pessoas que estavam ali, e os projetos do tabernáculo, além de toda uma estrutura de rituais que seria apresentado para que se desenvolvesse a religião judaica em toda a essência da palavra ali no deserto. Até que quando eles chegassem na terra prometida, pudesse então construir um templo definitivo, e nós estaremos estudando isso mais à frente um pouquinho. Muito bem, na aula de hoje, o Êxodo parte 3, nós vamos iniciar exatamente observando os detalhes da lei de Deus, da lei cerimonial e desse projeto do santuário hebreu, que é muito importante nós conhecermos, porque para entrar na maior cadeia profética da Bíblia Sagrada, que se refere à purificação do santuário celestial, relatado no livro de Daniel, no capítulo 8, capítulo 9, nós precisamos de entender primeiro o santuário terrestre. Então é fundamental conhecermos o que nós conheceremos agora, esses detalhes, para a gente poder aprofundar e entender a purificação do santuário celestial. Então, rapaz, concluindo a questão dos sinais, um está no Egito e outro está na Arábia. Exatamente. Né? O que nós comentamos na aula passada, nas 2 aulas anteriores, é que na Bíblia tem o Golfo de
Suez e Golfo de Acaba. Aparece um 2 assim, ó. Aqui é o Oceano Índico. Esse Golfo de Suez aqui, tem uns lagos aqui para frente, eles passaram aqui, ó, e desceram aqui em diagonal para o Golfo de Acaba e atravessou aqui, bem na praia de Nuveiba. Se eles atravessassem aqui, como está no mapinha da Bíblia, eles continuariam dentro do Egito. Isso aqui é jurisdição egípcia. E como nós vimos, eles saíram da terra do Egito e entraram em jurisdição árabe. E lá em Êxodo capítulo 3, Moisés estava em Midian, está bem claro, no capítulo 3, verso 1. E se você ler o capítulo 3 todinho, você vai ver Deus falando que é para trazer o povo para ali. Então aqui é o Sinai da Bíblia. Aqui nunca foi. Aqui tem um mosteiro que foi formado ali, com foco religioso, de turismo, segundo os interesses, e está lá até hoje, né, arrastando riquezas, né, de turismo. Pessoas viajando para lá, achando que está vendo realmente onde Deus desceu no Sinai, não tem nada a ver. E aonde é de fato, é lá na Arábia. Certo? Certo. Então vamos lá. Êxodo, no capítulo 31, verso 18, deixa bem claro aí que essas tábuas dos 10 mandamentos foi escrita pelo dedo de Deus. É o único trecho. Boa noite. É o único trecho da Bíblia Sagrada que não foi escrito por homem nenhum. Esse que foi escrito pelo dedo de Deus foi copiado, transcrito, mas a originalidade do texto foi escrito em tábua. Interessante que já tinha as formas escritas em tabuletas, em papiros. Era normal. Por que não foi escrito assim? Porque a pedra é símbolo de eternidade. Não muda. Se foi escrito em pedra, isso que eles falam. Foi na pedra. Foi, uma tábua de pedra. Pois é. Deus escreveu com o dedo dele com letra de fogo. Milhões de anos, não dura? Deve ser que está em algum lugar, ou não? Não. Nós vamos ver sobre isso aí também. Essas tábuas, nós vamos ver dentro do estudo aqui, onde que ela foi colocada, o que aconteceu. Êxodo capítulo 20, verso 3 ao verso 17, vamos observar cada mandamento desse, para a gente depois entrar nos demais detalhes com relação à lei moral, que na Bíblia é chamada de lei moral, essas tábuas dos 10 mandamentos, e as demais leis conhecidas como leis de Moisés, ou leis cerimoniais, ou leis de ordenança, que nós também vamos ver os textos bíblicos que atribuem esses termos às leis de ordenanças. Vamos primeiro na lei de Deus, a lei moral. No capítulo 20, verso 3 ao 17, está escrito o seguinte: primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Bem claro. Sem comentários. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, de semelhança nenhuma que tem em cima no céu, nem embaixo da terra, nem debaixo das águas, nem encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja bem, o segundo mandamento, ele deixa bem claro que não é para fazer imagem de escultura, de forma nenhuma, de nada, nem de quem está lá no céu, nem de coisas criadas da natureza, nem do espaço, nem de divindades, sem fundamento, sem autorização de Deus. Então é muito claro isso aí. Ari, você queria comentar alguma coisa? Fazer imagem de escultura debaixo da terra. Pois é. Tem alguma coisa. Pois é. Já deixa eu entender que tem mais coisa lá. Está correto. Tem alguma coisa. Com certeza. Nós já vimos em estudos passados que moram seres em cima da terra, debaixo das águas, e da mesma forma que tem pessoas de raça eleita aqui em cima e raça caída, também lá e em outras partes da galáxia também tem. Então isso é uma coisa óbvia, e a lei de Deus ela se estende a isso, é ampla. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Bem claro. E o quarto mandamento começa com uma palavrinha desse tamanhozinho: lembra-te. Esqueci.
Deus sabia que a turma ia caçar gente de esquecer esse negócio. Ia ter gente querendo fazer, esquecer. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, tudo que neles há. E no 7º dia ele abençoou, descansou e santificou. 3 motivos claros. Esses 4 primeiros mandamentos foi escrito na primeira tábua dos 10 mandamentos. Os outros 6 mandamentos que nós vamos ler agora foi escrito na segunda tábua dos 10 mandamentos. Esses 4 primeiros falam sobre Deus. Os outros 6 falam sobre o próximo. O primeiro deles, então, e é o primeiro com promessa dos 10: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. Pode prestar atenção, todo filho ou filha que bate cabeça com pai e mãe, que desonra pai e mãe, vai dar cabeçada na vida, vai morrer mais cedo, vai sofrer, vai ralar. Pode ser ignorante o tanto que for, pai e mãe é sagrado. Pode ter cometido o tanto de erro que for. Então isso é muito sério. É o primeiro mandamento com promessa: se honrar, ao contrário do que aconteceria se desonrasse, automaticamente vai viver mais. Porque a experiência de uma pessoa que andou na nossa frente e que nos criou, que nos colocou no mundo, por amor só vai querer o nosso bem. Jamais um pai ou uma mãe, em sã juízo, vai colocar perdido um filho. Não matarás. Pois não? Uma vez eu assisti uma observação referente sobre não matar. A palavra correta é não assassinarás, porque a gente mata um animal para comer. O conteúdo não está voltado para... O conteúdo do original, de fato, não está voltado para a referência aplicativa de animais. Está se tratando aí realmente do homicídio. Não tem a contextualização relacionada com sacrifício de animais, tanto que no santuário o que mais fazia era sacrifício de animais. Como a Bíblia está escrita no português e originalmente ela foi escrita em outra língua, e é uma língua que dá uma ampla aplicação de palavras em português que poderiam ser usadas, mas lá baseado no contexto do hebraico, realmente está se referindo ao homicídio. Não matarás, não adulterarás. Sim? Adulterar é modificar aquilo que é correto, certo? Sim. Mas aí entra a poligamia, não é? Não. Não. Estou falando assim, porque você disse que é questão cultural. Certo? Mas de acordo com o mandamento, esse adultério é referente a homem e mulher ou é amplo? É isso que eu quero saber. Não. Adultério é a traição matrimonial. Se você está casado, o indivíduo que vive lá no tempo bíblico, Salomão tinha lá 2.000 mulheres, 800 esposas, 1.200 concubinas, 2.000 eram esposas dele. Ele tinha um harém. Todos os reis da antiguidade tinham. Lá no Novo Testamento, lá tem um conselho que ou o ancião, o bispo, o presbítero, que seja marido de uma só mulher. Mas não está falando que não é para ele ter 2 ou 3 ou 4. Está aconselhando, é um conselho. Entende? Agora, se eles deixassem qualquer uma dessas do harém para buscar outra que não fosse nem concubina e nem esposa, sim, estariam adulterando. Esse é o contexto bíblico. A cultura do Oriente Médio até hoje é desse jeito. Esses 72 países que eu me referi, tem 50 que está na legislação, está na religião e está na cultura. Tem 22 que já tirou da legislação, mas continua na religião e na cultura. Eles aceitam, convívio normal.
Agora, os países ocidentais não aceitam, de forma alguma. Como eu disse, no Brasil ainda é crime, inclusive, a prática da poligamia, ou bigamia que seja. É crime, é considerado crime. Tem um projeto correndo no Congresso para tirar o status de crime. Porque isso é a coisa que mais tem. Para tudo quanto é lá tem demais. Entendeu? Mas para tirar o status de crime, porque quando tem o status crime, dá muito problema na hora das separações, principalmente litigiosas. Tirando o status de crime, não tem tanto prejuízo mais, desde que não haja o status crime. Então isso é uma questão cultural religiosa. Então nós, na nossa cultura, não fomos educados com isso, com esses princípios. Nós praticamos a monogamia e está muito bom desse jeito. Então, para lá já tem cultura para isso, já eles têm a forma deles de viver. E nós temos o projeto. Então, a resposta foi clara para você? Mas nos Estados Unidos, algumas seitas defendem abertamente, a gente vê em programas do TV, uma poligamia. Pois é, porque ela tem base bíblica, na cultura bíblica, entende? Mas na legislação lá não aceita. A legislação não aceita, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também não aceita. Na maioria dos países ocidentais não aceitam. Tem alguns países que engolam a seco. Regulariza visto de cidadãos que vêm dessas regiões e tal. É complicado, muito complicado. Entendeu? Mas, de fato, na legislação do mundo ocidental, não aceita. Não furtarás, né? Aí vem depois, não levantar falso testemunho contra o teu próximo, que é o 9º. E o último, o 10º, não cobiçarás. Presta atenção. Nem a casa do seu próximo, nem o seu jumento, nem coisa nenhuma que pertença ao seu próximo. Então, não cobiçar nada. E é interessante que esses 10 mandamentos, que 4 está numa tábua e 6 está na outra, 4 falando sobre Deus, 6 falando sobre o próximo, presta atenção. A lei que Adão conheceu não era decalogada. Todo raça pura conhece a lei sintetizada como Jesus sintetizou lá no Novo Testamento. Toda a lei e os profetas, em resumo, em 2. Amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Claro, mas para você amar a Deus acima de tudo, você tem 4 formas de mostrar. E para amar o próximo como a si mesmo, você tem 6. Porque você falar que ama a Deus acima de tudo de boca para fora, ou o próximo de boca para fora, não adianta nada. Desrespeitando esses princípios básicos, dos quais Cristo inclusive falou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, mandamento nós não guardamos para ser salvo, nós guardamos por expressão de gratidão e amor. Não é para ser salvo. Qualquer um que guardar qualquer mandamento com essa intenção, achando que Deus é gambireiro, está perdendo o céu. Então nós guardamos por expressão de amor. Agora, essas tábuas dos 10 mandamentos, quem foi que perguntou? Foi o Adilson. Capítulo 40 de Êxodo, no verso 20, diz que a orientação que Deus deu era para que você colocar dentro da arca dos 10 mandamentos. Dentro da arca, de ouro. E os livros da lei de Moisés era colocar de lado. Deuteronômio capítulo 31, verso 24 a 26. Era para colocar de lado. Presta atenção. Nós vamos estudar na próxima aula, não, hoje nós não vamos entrar nesse detalhe. Na hora que entrar nos detalhes do santuário terrestre, nós vamos ver que a arca de Deus representava, na realidade, a justiça de Deus, o caráter de Deus. O propiciatório, o trono de Deus. O propiciatório era a tampa que fechava a arca. Aonde era colocado o sangue de aspersão do bode, que ia fazer expiação pelo santuário todo e pelos pecados do Israel todo. Era em cima desse propiciatório. E ali em cima tinha o Shekinah, uma luz viva da presença de Deus. Estava ali em cima. Então, do lado, estava as leis de Moisés, as leis de cerimônias. Em Efésios capítulo 2, versos 14 e 15, como também em Colossenses 2, de 14 a 16, declara claramente que ela era uma lei de ordenanças, que foi cravada na cruz. Cristo, quando João Batista apontou o dedo para ele, disse: eis o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele morreu, lá em Mateus capítulo 27, verso 51 ao 53, está dizendo que no ato que ele morreu, o véu do santuário, que dividiu o lugar santo do Santíssimo, rasgou de cima e embaixo. Ou seja, ninguém podia entrar nem no lugar santo e muito menos no Santíssimo. O sacerdote só entrava no lugar santo. Sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Quando rasgou esse véu de cima e embaixo, deixou claro
que agora qualquer indivíduo comum podia chegar ao trono da graça. A graça foi algo que existiu muito antes da formação do planeta. O pecado não começou no planeta Terra, muito menos a graça. Deus é a graça em pessoa. A graça é tão antiga como o próprio Deus. A humanidade passou a entender o que é a graça a partir do Calvário. Porque lá que Cristo mostrou o poder da graça, o poder do amor, de fato. E alcançou o ponto máximo da expressão de amor de Deus pelas suas criaturas. Inclusive, citar um detalhe interessante, comentando, nós falamos do sábado da lei moral, né? Agora vamos ver os sábados cerimoniais. Se você for lá em Levítico 23, você vai ver lá que tem um monte de sábado lá, e vou citar um deles, a Páscoa. Qualquer dia, a Páscoa tinha que ser celebrada dia 14 de abril, dia 14 do primeiro mês hebraico. E o primeiro mês do calendário hebraico é abril. Abril é o primeiro mês. Dia 14 celebrava a Páscoa, celebra até hoje. Se o dia 14 caísse numa terça-feira, eles tinham que guardar esse dia como se fosse sábado, porque lá em Levítico 23 está falando que o dia da Páscoa, santo sábado vos será. E guardava o sábado da semana. O dia da expiação, todo dia 10 do sétimo mês, era o dia da expiação. Se ele caísse no domingo, se ele caísse na quarta ou na quinta, tinha que ser guardado esse dia e mais o sábado. Qualquer festa das cerimônias judaicas ensinadas lá no Êxodo tinha que ser celebrada dessa forma. O dia de Pentecostes, o dia que caísse, era 2 sábados que ia guardar também. Todas as festas cerimoniais eram assim. Aí você vai lá em Colossenses 2, de 14 a 16, que está tratando desse assunto, da lei de ordenança que foi gravada na cruz, ainda cita os sábados e as luas novas. Só que sábado lá está citando no plural. Ninguém vos julgue pelos dias de festa, ou de lua nova, ou pelos sábados, no plural. Porque você vai lá no verso 14 e vê que está tratando da lei das ordenanças, que foi gravada na cruz, que rasgou o véu do santuário de cima e embaixo. Não está falando da lei de Deus. Tanto que a prova maior disso tudo, você vai lá em Isaías, capítulo 66, verso 22 até o 23, você tem lá o que escrito? Que no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, está à frente do nosso tempo, todo sábado vai vir toda a carne perante mim me adorar, diz o Senhor. Estatuto perpétuo, eterno. O sábado não salva ninguém, igreja não salva ninguém, a lei de Deus não salva ninguém, Bíblia não salva ninguém. Nós somos salvos pela graça, estritamente pela graça, e justificado pela fé em Cristo Jesus. Mas Deus tem a sua santa lei, e ela foi decalogada lá no Sinai para poder a raça caída entender o que eles não estavam entendendo. Abraão, por exemplo, guardou o sábado e não conheceu o decálogo. Está relatado em Gênesis, e ele não conheceu o decálogo. O decálogo são 500 anos depois dele. Ele conhecia do mesmo jeito que os nossos pais conheceram a lei sintetizada: amar a Deus acima de tudo e o próximo a si mesmo. Sim, santo. Mas aí entra um problema que às vezes aqui me dá um nó na cabeça. Aqui em Lucas 16 fala bem assim, bem claro, está bem nítido aqui. A lei e os profetas vigoraram até João. Isso é Jesus falando. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E aí, se nós formos um pouquinho mais à frente, quando Jesus... Vamos questionar um por um. Se você me emendar os textos, fica difícil. Não, é só para concluir, porque... Vai lá, então fecha. Aí onde os fariseus questionam Jesus, né, aí falam assim: então o injuriaram e lhe disseram: discípulos dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Aqui não é o Senhor que está falando, porque é no livro de João. Eu seguir esses pormenores da lei, eu não estaria sendo discípulo de Moisés, uma vez que aqui deixa bem claro que a lei e os profetas vigoraram até João. Tá, e eu, então como cristão, nós cremos que somos salvos pela graça, somos justificados pela fé. Indiscutivelmente. E nós cremos também, né? Nós cremos também que Cristo cumpriu a lei, toda a lei, que nós somos incapazes de cumprir, mas Ele cumpriu toda a lei. Tá. E é por isso que o véu se abre. Tá bom, então vamos lá, vamos deixar a Bíblia responder por ela. Sim. Então, primeiro passo, só respondendo o contexto de lei durar até João, lei e profeta. Em primeiro lugar, a Bíblia não foi escrita em português.
Então, quando fala lei, aí nesse contexto, o contexto, se você for analisar, está se referindo à lei cerimonial e não à lei moral, os 10 mandamentos. Tanto que é verdade que foi João que apontou dele e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Que tipo de pecado? E apontou para o quê? O Cordeiro é cerimonial. E ele, quando morreu, veio ao santuário, rasgou de cima e baixo. Agora, vamos ver o que Cristo falou. Vai lá em Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 19. Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 19. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, vim cumprir. Continua. Em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota e nem um tio é para ser tirado da lei, que aí é o contexto de Torá, 10 mandamentos, sem que tudo seja cumprido. E quem falou foi o próprio Cristo. Não, tem mais. E qualquer um, pois, que tirar qualquer um desses menores mandamentos e ensinar aos outros, será considerado ínfimo pelo reino dos céus. E os que os guardaram e ensinar, será considerado grande pelo reino dos céus. Vai lá em 1 João agora, 1 João, capítulo 2, verso 3, 4 e 7. 1 João, final da Bíblia, próximo Apocalipse. 1 João capítulo 2, verso 3, 4 e 7. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso e com ele não está a verdade. Verso 7. Não vos dou um mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tiveste. Você vai lá em Tiago, capítulo 2, vai lá em Tiago, capítulo 2, verso de 8 a 12. O que está escrito aí? 2, verso de 8 a 12? É. Se vós com tudo observais a lei, rege segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pela lei, como fazer bem. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você leu até o 12? Ah, não. Continua. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. E esse trecho do mandamento está escrito aonde? No Novo Testamento. Nos 10 mandamentos. Sim. Nós acabamos de ler agora mesmo. Sim. Está se referindo, estou só mostrando para você que está se referindo aos 10 mandamentos, que foi escrito aí. Sim, ora, se não adultera, mas mata, está feito transgressor da lei. Assim falar, assim proceder, porque vocês serão julgados por essa lei, a lei da liberdade. Então, esse contexto é muito pesado. Ele é duro, mas ele é claro. Então, como a Bíblia não foi escrita na nossa língua, então, muitas vezes você está lendo lá, você embaraça, dá nó, com relação, mistura lei cerimonial com lei moral. Lei moral é os 10 mandamentos. Essa é imutável, é tão eterna como o próprio Deus. E ela não foi decalogada na sua eternidade. Ela vai voltar ao que é. Oi? Que o próprio Cristo reduziu a duas. A moral sobre todas as coisas. E ao próximo, como assim mesmo, as duas tábuas. Porque tem ele um outro sintetizou. que fala que o cumprimento da lei é o amor. Se eu amar, não exatamente, vou roubar, a base. não vou matar, não vou honrar meu pai, minha mãe, não vou adulterar, não vou fazer essas coisas. É exatamente isso. Corretíssimo. O amor é o fundamento de toda a estrutura da nossa vida. O amor no ágape. É o amor lá de 1 Coríntios, capítulo 13. Não é o amor que nós conhecemos, que é amor gambira. Porque nós conhecemos amor gambira, troca. Toma lá, dá cá. Agora, o amor de 1 Coríntios 13 é incondicional. O nosso amor tem que estar inspirado naquele para a gente aprender, evoluir a ponto de entender aquilo lá. Porque o religioso judeu, ele se tornou legalista, tanto no cerimonialismo quanto no moralismo. E fez da religião um fardo. O próprio sábado mesmo, eles criaram 29 formas de guardar o sábado, que não foi sancionado por Deus. Deus não ensinou aquilo. Tanto que Jesus foi criticado de ter transgredido o sábado, porque comeu, porque curou, e etc, etc. E Jesus ainda foi bem claro que ele é Senhor do sábado. Então isso é muito sério, ele curou. Então fazer bem ao sábado nunca foi pecado, mas para eles era. Aí Jesus falou, vocês do filho de vocês caírem no buraco, vocês não tiram, deixa eu morrer, porque aí vocês vão lá, até arruma outra, né, se vocês não tiver dando conta mais. Mas os bois de vocês, se caírem, vocês tiram. Por quê? Porque os caras eram mala. O negócio deles era grana, lucro, né? Irmão Edmilson, queria comentar alguma coisa? Então os judeus tinham a lei moral, a lei cerimonial e o Talmud, correto? Talmud é o Antigo Testamento deles, que eles usam até hoje. Mas eles dizem que é a lei... Não. Torá, às vezes é traduzida por lei moral, às vezes se refere às leis todas.
da Bíblia Sagrada. E às vezes também é interpretado como o Antigo Testamento, Torá. Detalhes do vocabulário hebraico, que não precisa de... Tem muita má interpretação às vezes, principalmente entre as pessoas mais leigas, com relação ao idioma hebraico propriamente dito. Tá? As leis que Cristo era acusado de transgredir, seriam as leis cerimoniais. Cerimoniais e morais. O sábado não era cerimonial, é moral. Ele foi... A principal crítica dele foi ele colher espiga e comer dia de sábado, deixou os discípulos colher e comer, ele cura, então ele foi perseguido por causa de cura. Ele ainda mandava os caras carregar a cama nas costas, a maca, curava o cara e punha o cara para andar. Entendeu? Pois não? Olha o que diz aqui em Gálatas 3, já que você tinha mencionado Gálatas, tem uma coisa interessante. Às vezes esses aqui são meus estudos, tá? De modo que os da fé são abençoados como crente Abraão. Quem? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pois Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo dele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado em madeiro. Pois é, e essa maldição do madeiro não é da lei cerimonial? Esse é da cerimonial. É porque a Bíblia não está escrita a sua Bíblia está em português. Então você tem que ler o contexto, como você leu aí agora, e aí você entende o que está falando. Então, quando falou da maldição do madeiro, foi direto para a lei cerimonial. É na lei de Moisés que está escrito: maldito seja aquele que for pendurado no madeiro. É na lei de Moisés e não nos 10 mandamentos. E outro detalhe, muito importante você observar, Sandro, é que o livro de Romanos, por exemplo, Paulo que escreveu, como foi Paulo que escreveu também a carta, que é judeu. Então, quando o livro foi escrito aos Romanos, lá está falando assim, Romanos, diversas vezes, está falando com o povo que achava que é só fé. Aí Paulo teve que mandar a lei na cara dele, para mostrar. Se não fosse, se a lei não dissesse, não cometerás adultério, eu jamais saberia. Então Paulo falou claro para os romanos. Então presta atenção, irmão. Se você olha na lei de Deus, os romanos, e observa essa questão que ela identifica: eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse: não cometerás adultério. Anularia, pois, a lei pela fé? Não. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Foi dito para os romanos isso. Agora, lá para os Gálatas, eles já inverteram tudo. Lá estava falando para quem? Judeus legalistas, fanáticos. Aí Paulo veio com a mensagem da graça como nenhum livro do Novo Testamento tem. Justamente para atingir esses legalistas que queriam inclusive manter o sistema de circuncisão dentro da igreja. Criou uma confusão. Até Pedro, inclusive, numa ocasião, chegou. Tiago, irmão de Jesus também. Exatamente. Então foi muito sério isso aí. Agora, eu pergunto, cá entre nós, vocês acham que Deus ia falar uma coisa aqui e desfalar aqui? Falar o que ele falou lá, o próprio Cristo falou, que ele não vinha morrer cumprir, nem o jovem nem o tio para ser tirado, e chamar de mentiroso qualquer que falar que conhece a Deus, mas não vai, Deus jamais ia cometer uma incoerência dessa. Então nós estamos só não esquecer jamais em que idioma que foi escrita a Bíblia e em que idioma que nós estamos lendo a Bíblia. Aí para entender direitinho tem que ir no contexto. Você vai no contexto, você vê se está falando de lei cerimonial ou se está falando de lei moral. Se está falando dos 10 mandamentos ou se está falando das leis de Moisés. Aí entende certinho. Gesiel. Então, voltando aqui o que o irmão Sandro falou ali, ele tratou então com a questão dos legalistas aqui nesse Gálatas texto. foi, o livro de Gálatas foi. Aqui em Lucas também, Lucas 16, então falando da autoridade da lei, porque eles estavam usando esse legalismo, né? Mesma coisa. Poder... O Jesus foi atacado o tempo todo na cabeça deles por banalizar tanto as leis de Moisés quanto os 10 mandamentos. Especificamente o sábado. Eles levantaram falsos testemunhos, inclusive, para poder apresentar a Pilatos para executar Jesus. Então, isso aí não faltou. Inclusive, no sábado, que ele estava na sepultura, eles pagaram, dia de sábado, para Pilatos ir lá e selar
com ferro, porque eles não esqueceram que Jesus falou que ia ressuscitar no domingo. Então eles foram lá pagar dia de sábado, transgredir o sábado, para mandar sei lá, e propinou o soldado que viu Jesus ressuscitando, molhou a mão dos caras com grana, para eles mentir que roubaram o corpo de Jesus. Está escrito na Bíblia Sagrada. Então vocês veem o que o fanatismo é capaz, né? Aí quando a gente vê a história de Inquisição, 1260 anos, uma religião perseguindo, oprimindo e matando milhões e milhões de pessoas. Lá na França, no cemitério não cabia nem o cadáver de um cachorrinho mais. O povo estava sendo jogado nas praias do litoral francês. Quando formaram a guilhotina, lá então, já no final do período da supremacia papal, o sangue corria igual enxurrada nas ruas da França. A guilhotina. Muito sério isso, é muito triste. E saber que está profetizado na Bíblia Sagrada que nós vamos enfrentar uma última crise, do mesmo gênero. Só que bem mais curta em matéria de tempo, mas de intensidade de perseguição e de terrorismo nem se fala. Aliás, cá entre nós, aqui no Brasil está tranquilo hoje. Mas vai lá na Índia. Lá esquema o cristão quase todo dia. Espanca até a morte. Tem vários países de estrutura muçulmana por aí afora que cometem verdadeiros atos terroristas de execução em massa. Qualquer tipo de questão, eles não diferenciam. Não diferencia não. Eles fecham a igreja católica lá. Qualquer religião falou que é cristão, está perseguido. Então essa perseguição nunca parou na realidade. Isolada daqui e dali, sempre teve. Agora aqui no Brasil, em vários países, né, graças a Deus por enquanto está tranquilo. Mas a profecia bíblica, lá em Apocalipse, capítulo 13, nós vamos estar estudando futuramente, vai ter uma última crise. Prevista no sermão profético e prevista no Apocalipse. Nós vamos estar estudando dentro dessa matéria aqui. Muito bem. Nós vamos hoje finalizar essa aula, que nós fechamos com a lei moral, os 10 mandamentos, lei cerimonial, ou leis de Moisés, ou lei de ordenança, que foi cravada na cruz, que justificou o rompimento, o rasgo do véu do santuário, exatamente do ato da morte de Cristo, que excluiu exatamente aquilo que estava de fora. As tábuas dos 10 mandamentos, nós vamos estar estudando depois, Adilson, que você comentou, a arca dos 10 mandamentos, antes de Nabucodonosor ter acesso a ela foi escondida. E aí, ninguém nunca achou. Mas quando você vai lá no Apocalipse, você vê ela lá no céu. E eu pergunto, se tem a tábua dos 10 mandamentos, Deus escreveu só um, que a outra que ele escreveu foi quebrada. Se está mostrando que está lá, então ela foi recolhida daqui e levada para lá. E um dia ela vai ser apresentada, é uma relíquia guardada para a história do nosso planeta. A Arca da Aliança. A Arca da Aliança. É ela. Que eu estou falando? Dela ou da tábua? Dela. E as tábuas estão dentro dela. Ah, sim, claro. As tábuas estão dentro da Arca da Aliança. É tipo um baú. Porque aí eu mostrei hoje no texto bíblico para vocês que está dentro. Entende? Então, Êxodo 40, 20. nós não teríamos Tá lá nós não temos a Aqui no planeta Terra não está. Não tá. No Apocalipse está bem claro que ela está lá. É porque tem muita gente que correu atrás dessa arca e nunca achou. Não, pode procurar até virar, porque a Bíblia está dizendo que ela está Muitos lá. arqueólogos, Dá caras. para procurar até quem sabe, não vai achar nunca. Ela está lá, está na Bíblia, está no Apocalipse, não adianta. João viu e escreveu, destacou. Muito bem, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ficar de pé e encerrar a oração? Santo Deus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela revelação da tua palavra a todos nós. Santifica-nos na tua palavra, que a tua palavra é a verdade. Que cada lar aqui representado de todos que estão assistindo essa matéria pelo mundo afora, possa ser contado naquele grande dia entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. É o que te suplicamos, agradecidos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos.